Que diversos monarcas tinham amantes, todo mundo sabe. Mas o que talvez você não saiba é quais foram os reis mais raparigueiros da história. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo do canal Story Tour. Eu sou o professor Danilo e hoje vamos destrinchar a história dos 5 reis que mais tiveram amantes e filhos na história. Mas antes de irmos para o vídeo, já deixa o like para fortalecer o canal. Se é novo por aqui, já vai se inscrevendo. E se quiser conteúdo de história diário, vai lá no Insta e na rede das dancinhas que eu até apareço por lá. Esse mal acabado aí sou eu, não se assustem. Eu sou o professor Danilo e se você gosta de história, já segue aqui porque tem vídeo todo dia. Viu só como é eu mesmo? Dito isso, então, bora pro vídeo. Quando se fala em reis na história, é sempre falado das características que elencam os grandes feitos como a bravura, a coragem, a estratégia e a diplomacia. Geralmente a vida sexual é deixada de lado. Mas nesse vídeo listamos 5 reis que podem ser considerados os maiores taradões da história, e que ao longo de suas vidas acumularam escândalos, várias amantes e filhos. Pois bem, começamos a lista com o rei Francisco I da França. Ele foi um grande divulgador do Renascimento e iniciador da construção do Louvre, e também mecenas de Leonardo da Vinci. Ele foi o verdadeiro criador da corte, uma vez que criou as condições para que as mulheres ali assumissem um papel de grande preponderância. Grande parte dos reis tiveram amantes, mas a partir da dinastia de Valois na França, o papel da amante ganhou destaque tendo sido institucionalizado com a designação de amante oficial, e passou a rivalizar e até sobrepor-se ao papel das rainhas. Após a ascensão de Francisco I ao trono, não só a arte e a moda italiana foram incorporadas aos padrões da França, mas também os costumes repletos de malícia com falas e expressões que induziam o indivíduo a interpretá-las em duplo sentido. Francisco tinha um profundo apetite sexual. À época, um cortesão diria que o rei francês vivia vestido de mulheres. Ele não apenas teria tido diversas amantes, como também assumiu o cargo de árbitro na vida sexual da corte. Para ele, todo homem deveria ter sua concubina. Algumas delas eram designadas pelo próprio monarca. Aquele que não seguia seu exemplo, em suas palavras, era um perfeito idiota. O rei Francisco I chegou a se casar 2 vezes. Mas ele ficou bem conhecido por seus casos extraconjugais, elevando suas amantes a quase o mesmo nível da rainha, tradição que foi seguida pelos seus sucessores. As amantes não apenas tinham a função de transmitir prazer a seus companheiros, mas também tinham uma forte influência sobre os reis. Por muitos anos, o cargo de amante oficial do rei seria mantido, sendo inclusive de grande vantagem para os demais membros da corte que, interessados em subir na escala social, pediam ajuda dessas mulheres. O raparigueiro rei Francisco I morreu em 31 de março de 1547, aos 52 anos. A causa mais provável de sua morte seria uma gonorreia, que não tratada de maneira devida teria causado infecções na bexiga e no trato urinário. Diz aí se não foi uma morte de quem vivia na raparigagem. Henrique IV da França teve um reinado bastante promíscuo, com nada mais nada menos do que 26 amantes. Sendo a mais famosa e seu verdadeiro amor, Gabrielle d'Estrées. Henrique foi o rei de Navarra, era protestante e se casou com a filha de Catarina de Médici, Margarida de Valois. Em seguida, ele se tornou prisioneiro na corte francesa, após a noite de São Bartolomeu. Henrique e sua esposa tiveram uma vida conjugal bastante atribulada, onde o chumbo trocado era lei. Ela metia chifre de lá e ele metia chifre de cá, mas os dois ficaram anos casados mesmo sem compartilharem a mesma cama. O resultado disso foi que os dois não tiveram herdeiro e o casamento foi anulado. Henrique se casou pela segunda vez com Maria de Médici. O rei insistiu em furufar com sua noiva de 28 anos quase imediatamente após recebê-la em Lyon. Já a relação entre Henrique e Maria não foi um mar de rosas. Ela não aceitava os casos amorosos do marido e ele não facilitava. Raparigueiro como era, queria que suas amantes e seus filhos bastardos morassem no Palácio Real junto com seus filhos legítimos. Maria se enfurecia e fazia da vida do marido um inferno. E estava errada ela? Bem, ele procurava educar os filhos legítimos e ilegítimos juntos em Fontainebleau e dava-lhes a atenção negada pela rainha. Henrique IV, famoso por seus casos amorosos e coragem militar, cujo sentido natural de majestade não obscureceu seus traços pessoais, tornou-se um dos monarcas mais populares de toda a história da França.
mas tragicamente ele foi assassinado em maio de 1610 por um desconhecido enquanto andava pelas estreitas ruas de Paris. A principal particularidade de Ibrahim era sua vida de luxo e orgias. O apetite sexual do sultão era insólito. Diziam até que ele havia inventado novas posições sexuais. Ele assumiu o sultanato em 1640. Passado seu período de treinamento, Ibrahim assumiu o império de forma autônoma. Entretanto, como passou por uma infância traumática e era o único herdeiro masculino sobrevivente, foi aconselhado por sua mãe a se distrair com as meninas do harém, chegando a ter cerca de 280 concubinas. A partir daí, passou a viver uma vida de luxo e com alguns desejos sexuais um tanto quanto bizarros. O mais estranho entre eles ocorreu quando Ibrahim ficou fascinado e curioso com as partes íntimas de uma vaca. Mas não para por aí. O animal foi modelado em ouro e enviado por todo o Império Otomano em busca de uma mulher que tivesse o chibio igual da vaca. A maior surpresa dessa história foi que ele encontrou alguém que o agradasse. A escolhida pesava 149 quilos e foi apelidada de Sekir Para, um apelido carinhoso que significava torrão de açúcar. Certa vez, surgiu um boato de que uma concubina tinha um amante fora do harém. A notícia irritou Ibrahim, que logo fez uma espécie de inquisição para descobrir a identidade da traidora. Como não encontrou a mulher, tomou medidas drásticas. Ele mandou suas 280 concubinas se jogarem no estreito do Mar Bósforo. Todas elas acabaram morrendo afogadas. A única que foi poupada do castigo foi sua amada Sekir. A vida de extravagância gerou muitas mordomias ao sultão, mas ela também foi responsável pelo seu fim. Após afundar o reino em dívidas, foi organizada uma rebelião que acabou resultando no aprisionamento do sultão em seu palácio. Posteriormente, ele foi deposto e enjaulado. Em 18 de agosto de 1648, ele foi estrangulado. Esse foi o segundo regicídio da história do Império Otomano. Em segundo lugar nessa lista, como monarca mais raparigueiro, está o primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I. Dom Pedro se casou pela primeira vez em 1817 com Maria Leopoldina. A jovem austríaca teria uma vida sofrida ao lado do marido, pois ele a humilhava em diversas traições e fez de sua amante Domitila de Castro a favorita dentro da corte. Ele também chegaria a se casar outra vez com Dona Amélia. A epilepsia pode ter sido a responsável direta pela agitação que sempre caracterizou Dom Pedro, bem como sua impulsividade e até mesmo a sua hipersexualidade. Outros aspectos de Dom Pedro, como a desatenção e a hiperatividade e impulsividade, também seriam um indício de transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. O apetite sexual de Dom Pedro não se contentava com a vida dupla. Ele ainda procurava e fazia filhos com outras amantes, incluindo uma freira que ele teve um caso quando retornou para Portugal após abdicar do trono brasileiro. Para se ter uma ideia, os escândalos sexuais foram tão grandes que o prestígio político de Dom Pedro ficou tão baixo que ele passou a ser mais julgado pela sua vida privada do que por sua vida pública. Dom Pedro assinava suas cartas românticas para Domitila com o apelido carinhoso de Demonão e Fogo Foguinho. Além disso, desenhava o próprio Bilal, às vezes ejaculando, e enviava pelos pubianos para a amante. Na época, essa prática era considerada como uma prova de fidelidade. Ele também fazia questão de escrever coisas picantes do tipo "Estou com saudades de ir aos cofres", se referindo à perseguida de Domitila. Em 1823, ele chegou a ter 3 filhos com 3 mulheres diferentes. Seu quarto filho com Leopoldina, o primeiro filho com Domitila de Castro e, pasmem, um filho com a irmã de Domitila, Maria Benedita de Castro. Morto com apenas 36 anos, Dom Pedro só faria sua fama de homem de extremo ser espalhada. Como diziam, ele não foi um príncipe de ordinária medida. Tudo com ele era exagerado, até a raparigagem. Dos mais conhecidos exageros do imperador, temos o número de amantes e o número de filhos, que possivelmente passou de 40, dos quais a maioria ele chegou a reconhecer e deixou a terça parte de seus bens. E o primeiro lugar não poderia ser diferente, Luís XIV, o Rei Sol. Ele é o grande campeão dessa lista, sendo considerado o rei mais raparigueiro da história. E olha que higiene não era o forte do cabra. Luís XIV começou a reinar com apenas 5 anos de idade, em 1643, e teve um reinado de 72 anos, um dos mais longos da história.
Famoso por diversas coisas, indo da etiqueta rígida na corte francesa até a ampliação do Palácio de Versalhes, e também pela frase "o Estado sou eu". O rei teve uma das vidas sexuais mais ativas de seu tempo. Aos 15 anos, ele já estava furunfando. A corte era repleta de meninas que o rei observava e elas o observavam. Mas foi uma dama de companhia de sua mãe que iniciou o rei sexualmente. Kate Caolha, como era apelidada, tinha 24 anos a mais do que Luís. Disse que o incidente ocorreu quando Luís voltava da casa de banho, ou pelo menos o surpreendeu e os dois furunfaram. Depois disso, Luizinho gostou do negócio, e ao longo de sua duradoura vida, ele teve pelo menos 16 amantes oficiais, 6 filhos legítimos, 16 filhos bastardos enobrecidos e 30 não reconhecidos. Agora me digam aí, tá certo essa lista? Qual é o rei mais raparigueiro, Luís XIV ou Dom Pedro? Deixo com vocês aí nos comentários. Olá, eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!